Bom, Deus está levantando no Brasil inteiro, e eu estou vendo um movimento muito grande das igrejas sobre ganhar almas, cuidar das almas, influenciar essas pessoas, testemunhar para essas pessoas, mostrar para elas, não com palavras, com a vida, o que é evangelho, o que é transformação, o que é ser diferente. E esta geração que nós estamos vivendo é uma geração que tem muita dificuldade com alguns pontos bíblicos. Então nós precisamos, a igreja precisa ter uma convicção plena naquilo que nós vamos aprender para falar, para influenciar, para mostrar, para dizer, para compartilhar. Cada um de nós somos resposta de Deus para esta geração. O nosso coração, a nossa oração é para que o Espírito Santo levante uma santa inquietação do seu Espírito sobre todos nós, para nós começarmos a entender o que é o chamado para influenciar, o que é o chamado para fazermos discípulos, o que é o chamado para fazermos diferença neste mundo que nós estamos vivendo. Então eu queria que abrisse a Bíblia, por favor, em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O nosso chamado não é para ensinar apenas pessoas o que fazer. O nosso chamado é para ensinar as pessoas a se conectar com o Pai. Não é o que fazer, é estar conectado com Deus. Porque estando conectado com Deus, o restante Deus faz no coração delas. E isso só acontece quando nós nos entregamos de uma forma completa. Entregar a vida ao Senhor, entregar as atitudes a Deus, é através de um relacionamento profundo com o Espírito Santo, para que um filho, escute bem isso, para que um filho biológico nasça, é necessário que um homem e uma mulher também, ao menos, tenha um momento de intimidade. Mas para que uma pessoa esteja aberta para ouvir a palavra de Deus, é necessário uma vida de intimidade com Deus. Não é um momento de intimidade, é uma vida de intimidade. É um ato contínuo, é uma vida de repetição de atitudes. Meus irmãos, Deus poderia fazer de muitas formas, mas Deus escolheu a nós para fazermos discípulos. Cada um de nós fazermos discípulos. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Todos nós somos chamados para termos um relacionamento
transformado, um relacionamento de transformadores, ao ponto de levar pessoas a se reconciliar com Deus. O homem, a Bíblia diz, por causa do pecado, está separado da glória de Deus. O homem, por causa do pecado, está longe de Deus. E nesse ponto aqui, é para nós sermos novamente ligados. Não porque somos a resposta, mas porque Deus colocou para nós que precisamos ser o canal da manifestação da glória de Deus. Meus irmãos, o termômetro para a nossa espiritualidade não está na minha vida solitária, está nos meus relacionamentos na igreja e fora da igreja. A forma como eu trato as pessoas revela quem governa a minha vida. Irmãos, não adianta dizermos que somos espirituais e tratarmos as pessoas com arrogância. Nenhum de nós somos melhores do que ninguém. E quando alguém peca, o que o Senhor manda é que a gente tenha misericórdia. Quando alguém erra, o que o Senhor manda é que a gente tenha misericórdia. Não é se sentir melhor do que ninguém. Então, a forma como eu trato as pessoas revela quem governa a minha vida. Se eu trato em amor, se eu trato com misericórdia, se eu trato com simpatia, se eu trato com benignidade, longanimidade. Veja o que diz Mateus 25, 40. E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Meus irmãos, quando nós amamos as pessoas, nós alegramos o coração de Deus. A Bíblia diz em Mateus 5,13, vós sois sal da terra. Vós sois sal da terra. O que é isso? Você que vai dar sabor à terra. O sal provoca sede. Quando as pessoas veem Jesus em nós, eles têm vontade de viver esse cristianismo. Quando as pessoas veem Jesus em nós, eles têm vontade de servir ao Deus que nós servimos. Então nós fomos colocados na terra para ser um provocador de sede em todos os irmãos. A natureza do sal é que ele precisa ser espalhado de uma maneira uniforme sobre a refeição. Não é de uma maneira qualquer, tem a dosagem certa, o ponto certo. O sal traz para fora e revela, quando é colocado na medida certa, o sabor da refeição. Nós nunca vamos pegar um saleiro e derramar ele todo no canto do prato, mas nós vamos, durante o alimento, e colocando um pouco de sal aonde está faltando, para dar o sabor correto. Meus irmãos, não podemos esquecer quão prazeroso é nós nos reunirmos para adorar, nós nos reunirmos para buscar o Senhor. E também nós não podemos esquecer que quão poderoso é fazermos discípulos. Se eu perguntasse aqui, quantos discípulos cada um de nós temos? Nós ficaríamos assim pensando. E cada um de nós precisamos ter um discípulo, 2, 3, 4 pessoas que nós estamos discipulando. Tem algo que eu preciso esclarecer aqui,
Por que algumas pessoas têm dificuldade de se relacionar com pessoas não evangélicas? Existem alguns tabus errados. O primeiro dele, interpretação errada da Bíblia. Trechos da Bíblia que são mal interpretados. Por exemplo, a amizade do mundo é inimizade com Deus. Não sois do mundo, sai do meio deles, apartai-vos. O mundo que esse texto está falando se refere ao pecado e às pessoas. O texto está dizendo, você não é do mundo, você não é do pecado. Sai do meio deles, sai do meio do pecado. Está dizendo, apartai-vos deles, apartai-vos do pecado. Não sois desse mundo, não sois do pecado, porque com o mundo nós não podemos nos desassociar. Nós temos que ir ao banco, temos que ir ao médico, temos que ir ao mercado, nós temos que falar com todas as pessoas. Mas aí as pessoas pensam, como é que você vai alcançar alguém que não é evangélico, se você não pode se aproximar dele? O texto diz, a amizade do mundo é inimizade com Deus. Não é com a pessoa, é com o pecado. A amizade com o pecado é inimizade com Deus. A segunda coisa que nos faz não fazer discípulos, o primeiro é a interpretação errada da Bíblia. O segundo é o medo do perigo espiritual. Quando nos sentimos negativamente influenciados por ideias e atos de outras pessoas, é hora de escapar pelo menos por algum tempo. Eu vou explicar. É essencial permanecer com a influência dominante das questões espirituais. Por isso que tem os cultos na igreja de estudos bíblicos, da escola bíblica, para esclarecer pontos. Está chegando a revista que nós vamos estudar, tanto aqui embaixo quanto lá em cima, com pontos extraordinários, doutrinários, pontos assim maravilhosos, que os irmãos vão se alimentar muito desses estudos. E quando estamos dispostos a levar o nosso relacionamento até conhecermos a Cristo, nós não seremos expostos ao pecado. Mas o nosso conhecimento de Jesus é tão grande que vai nos fazer crescer espiritualmente. Meus irmãos, ninguém consegue crescer desassociado da Bíblia. Ninguém consegue crescer longe dos princípios bíblicos. Ninguém consegue crescer se ele somente é um assistente de culto. Outras pessoas têm dificuldade de evangelizar, com medo da reputação. Eu não quero que ninguém me veja com aquelas pessoas. Mas se você olhar Jesus, ele, por nossa causa, ele jogou toda a reputação dele fora. Ele foi chamado de glutão. Ele foi chamado de tantas coisas. Ele entrou na casa de Zaqueu, que era um homem que roubava as pessoas, mas ele queria falar da glória de Deus para aquele homem. Ele falou com aquela mulher na beira do poço. Aquela mulher tinha uma reputação ruim, mas ele queria que aquela mulher bebesse da glória de Deus. Então, por amor, nós precisamos colocar a nossa vida. Às vezes a pessoa pode dizer, você está conversando com essa pessoa? Estou.
Eu estou tentando levar a glória de Deus para a vida dela. Meus irmãos, lembre-se que você é o meio que Deus escolheu para alcançar as pessoas no mundo. Deus não escolheu anjos, Deus não escolheu outras pessoas, Deus escolheu a mim e a você. A maneira como Deus vai alcançar as pessoas somos nós. Então nós precisamos ter uma mentalidade transformada. Para formar discípulos de Cristo, a nossa mentalidade deve estar focada em transformar a realidade das pessoas de forma positiva, como Jesus ensinou. Veremos a história de Nicodemos, e essa história nos ensina tanto. Eu vou pedir a você para olhar comigo João 3, 1 e 2, por favor. Para ter uma mentalidade transformadora como a de Jesus, entenda primeiro a cultura das pessoas que você vai se conectar, que você vai evangelizar. Irmãos, eu viajei o Brasil inteiro. Norte, sul, leste, oeste, eu conheço o Brasil inteiro. Só tem uma capital que eu não fui, que foi Porto Velho. O restante, tudo, eu e Rosa fomos. E eu passei aperto, porque a minha cabeça, eu fui criado na Bahia, vim para Minas com 18 para 19 anos, fiquei em Valadares 10 anos, depois fui para Belo Horizonte mais 10, então minha cabeça ficou 20 anos em Minas, não, 24 por causa dos 4 do seminário, 24 anos em Minas, depois fui para fora do Brasil, voltamos para Brasília, que é uma miscelânea de tudo quanto é gente do Brasil, é completamente diferente, e depois voltamos para Minas. Quando eu ia para uma outra região, eu tinha que olhar a linguagem da região, porque coisas que nós falamos aqui na Bahia, ou aqui em Minas, e também na Bahia, em outras regiões, têm um significado completamente diferente. Coisas que eles falam lá, têm outro significado do que nós falamos aqui. Então, quando eu ia, depois de ter passado uns 4 apertos bem fortes, eu estou indo para aquela capital, então eu estudava um pouco da cultura daquele pessoal, para eu poder alcançá-los para o Senhor. Vamos ao texto? E aí, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Jesus olhou para esse homem, entendeu a realidade dele. E aqui você vai olhar comigo uma coisa. Esse homem era muito ocupado durante o dia. E Jesus foi à casa dele de noite. Durante o dia ele não iria encontrar, aquele homem só estaria em casa à noite. Jesus foi na casa dele à noite. A Bíblia diz que Nicodemos era um homem rico, religioso, homem importante e um homem influente na sociedade. Essas pessoas têm hábitos diferentes. Tem pessoas que nós queremos evangelizar, que nós queremos que Ele nos atenda no tempo nosso. Não. Nós temos que ir para Ele nos atender no tempo deles. Porque quem vai levar a palavra somos nós. E nós não podemos já chegar com uma barreira, criando um problema, porque ele sem querer está atendendo em outro tempo. Jesus foi à casa de Nicodemos de noite. Ao receber aquele homem, naquela hora, Jesus nos ensina que fazer
o que fazer se queremos alcançar ou servir ao Senhor nesta geração. Nós temos que receber as pessoas dentro da cultura delas, como Jesus fez com Nicodemos, levar a palavra e transformar estas pessoas para a glória do Senhor. Paulo, foste profeta, recebeste a mensagem, interpretaste e trouxeste. Não vou quebrar. Bom, a chave não tem que ser do nosso jeito, tem que ser do jeito deles. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade de visitar aqui num bairro. Qual é o bairro? Cidade Nova. Por quê? O lote é dividido em 4, então não tem lugar para estacionar. Todo lugar que a gente vai parar é garagem. Todo lugar que você vai parar é uma garagem. O lote é dividido em 4. Então, você quer parar aqui é uma garagem, quer parar aqui é outra garagem. Então, às vezes, quando eu vou visitar lá, o carro tem que ficar bem distante para a gente achar um lugar para voltar para a casa da pessoa, a não ser que o dono da casa diga, pare na frente da minha garagem. Mas isso não pode ser impedimento. Eu tenho que me adequar àquelas pessoas para eu visitá-las, porque o principal é ganhá-los para o Senhor. Meus irmãos, nós cristãos evangélicos temos a tendência de pensar que todas as pessoas pensam como nós e não pensam. As pessoas pensam diferentes. Então, o que é que eu preciso fazer na cultura delas? Entender o ambiente da família, entender a forma que a família vive, tentar chegar mais perto para construir uma ponte, para chegar junto. Eu já contei aqui na igreja sobre uma irmã que tinha um marido não crente e que falava que pastor era ladrão, que todo pastor e ele tinha uma série de palavras para adjetivar. E um dia eu falei com a irmã que eu queria visitá-la. E ela disse, pastor, não vá lá em casa. Pelo amor de Deus, meu marido tem um ódio de pastor. E ele, se o senhor chegar lá, ele vai xingar o senhor todo. Eu falei, mas o que é que ele gosta? Ele torce para algum time? Ela me disse, torce. Eu falei, qual? Ela me falou. Qual é o outro hobby que mais ele gosta? Ela disse, ele gosta de cavalo manga larga. Pronto. Fui para casa, comprei umas revistas de cavalo manga larga, comprei umas revistas da história do time que ele torcia, estudei tudo, procurei saber coisas assim que o cara ficava... tocasse naquele assunto, eu sabia que ia tocar na constelação afetiva dele. E aí um dia, eu fui passando na rua, e aí ele estava na rua, e eu buzinei para ele, tudo bom, tudo bom? Rapaz, você tem cara, e falei o nome do time que ele torce. Ele falou, torço mesmo. Aí eu falei, só um minuto, encostei o carro, comecei a bater papo com ele. E nós conversamos quase meia hora sobre o time que ele torcia. Quando a coisa já foi esfriando, eu falei, rapaz, eu sempre vivi na roça. E coisa boa é um cavalo manga larga. E aí nós entramos no papo de manga larga, na produção de burros, que são o cruzamento de manga larga com o jegue. E aí a gente foi falando. Aquele homem, nós conversamos um tempão. Depois eu bati no ombro, agradeci e fui embora. Falei nada. Outro dia ele passou, me viu, me cumprimentou, eu cumprimentei ele. Na quarta vez, ele falou, vai lá em casa tomar um café comigo?
Falei, vou. Fui na casa dele. Quando a esposa dele me viu, ela ficou pálida. E aí nós conversamos novamente sobre os assuntos que ele gostava. E aí, na hora que foi tomar o café, que a esposa dele saiu, ele falou, pastor, o senhor pode orar. Falei, você sabe que eu sou pastor? Ele falou, sei. Eu procurei saber quem era o senhor. Mas eu gostei demais do senhor, que o senhor não me botou no inferno. Porque todo dia minha mulher me chama de Satanás e me põe no inferno. E aí, nós conversamos. Depois ele falou assim, vem aqui uma hora que ela não está, que eu tenho umas perguntas para fazer do senhor sobre a Bíblia. E na hora que ela foi trabalhar, eu fui lá. Esse homem me fez perguntas sobre a Bíblia, eu respondi. Irmãos, encurtando a história, esse homem hoje é um diácono da igreja que eu fui pastor durante muitos anos, por causa da maneira como a gente se aproximou deles. As pessoas, às vezes, querem se aproximar de pessoas falando de uma forma que os afasta. Irmãos, Jesus entende as necessidades das pessoas. Jesus entendeu você, Jesus entendeu as suas necessidades, Jesus te alcançou dentro das suas necessidades, e nós somos chamados para entender as necessidades das pessoas e chegar a elas, não como juízes, julgando e condenando, mas chegar para elas, estendendo a mão e oferecendo ajuda. O Evangelho é poder de Deus para transformação. Mas entenda, quem transforma as pessoas não sou eu e você. Quem transforma é o Senhor. Eu posso pregar a mensagem mais extraordinária do mundo aqui. Se o Espírito Santo não tocar nas pessoas, não vem ninguém aqui na frente. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O nosso papel é entender como Deus faz e chegar nas pessoas. Um dia desse eu estava fazendo um exame dos olhos. E sem o óculos eu enxergo muito pouco. E o médico mandou tirar o óculos e sentar numa mesa, e sentar num lugar, e eu fui. E ele foi botando aquelas lentes. Quando chegou numa que ficou boa, ele falou, eu tinha me identificado que eu era pastor e tudo. Ele falou, e aí, pastor, tá boa? Eu falei, tá. Aí ele falou assim, pode vir para cá. Eu falei, só um minuto. Rapaz, na hora que eu sentei aqui, eu não enxergava nada, agora eu estou enxergando tudo, porque você botou a lente certa. É exatamente isso que Jesus faz com a gente. Quando a gente está sem o óculos, que é sem Jesus, a gente acha que o mundo, uma coisa desajustada, uma coisa sem necessidade. Mas aí vem Jesus e coloca o amor no nosso coração, e aí eu fui falando. Na hora que ele terminou, passou a minha receita, eu falei, eu posso fazer uma oração pelo senhor? Ele falou, claro, claro. Eu falei, o senhor tem algum pedido? E ele me apresentou 2 pedidos. E eu abracei aquele homem e fiz uma oração por ele. Fui-me embora. Deixei meu cartão com ele. Um dia desse ele me ligou. Pastor, eu estou ligando para o senhor, porque aqueles pedidos foram atendidos. E eu estou com mais 2. O senhor pode orar? Posso. Irmãos, eu cheguei no consultório dele. Eu usei o que ele estava fazendo ali para me aproximar dele. Então nós precisamos ser inteligentes na hora de fazer discípulos. Jesus sempre se apresentou de uma forma simples. Qual é a forma mais simples desse mundo? Uma porta. Jesus disse, eu sou a porta. Todo mundo passa numa porta para entrar, para sair, entrar num carro, para sair do carro. Em qualquer maneira você passa por uma porta. E ele, para que os homens entendessem, o nome disso na teologia
é antropomorfismo. A maneira de Deus se revelar o homem na linguagem do homem. Então, Deus se revela ao homem na linguagem dele. Se você vê os irmãos que moram na roça evangelizando o outro, você se escandaliza. Porque ele usa a linguagem dele, ali de adubo, de tudo, para evangelizar o outro. E o outro entende. Porque esse é o mundo dele. Eu não sei quantos de vocês aqui lembram de uma época que o Sebastião Quintão pregava no sábado montado numa égua branca, na televisão, com chapelão, e nesse tempo ele era ovelha nossa, lá de Lagoinha. Eu era pastor, e ele fazia parte do mesmo grupo que eu fazia dos empresários, e nós fazíamos os cultos. E o Sebastião Quintão, um dia, ele estava na televisão. Irmãos, eu não esqueço isso nunca, porque isso ficou marcado na minha mente. Ele estava na televisão, evangelizando, falando sobre Jesus montado naquela égua. De repente, a égua fez um negócio lá. Aí ele disse assim: você vale menos do que isso. Pelo menos isso aqui vai fertilizar o capim. E você, se for para a terra, só vai feder. E aí, esse homem deu uma palavra impressionante. Passado alguns programas, ele lia as cartas, e uma pessoa escreveu: quando você me comparou com aquilo, eu me senti menor do que aquilo. E eu entendi o que Jesus fez por mim. Eu falei: Deus, é só o Senhor mesmo. Como é que alguém pode aceitar Jesus ouvindo alguém falar desse negócio? Mas é a maneira como você comunica. Aquele homem entendia essa linguagem. Se você olhar, todas as maneiras, todas as vezes que Jesus abordou alguém, ele falou na linguagem daquela pessoa. Quando ele foi falar com os homens chegando do barco, ele disse: eu vou transformar vocês em pescador de homens. Então, todas as vezes que Jesus foi evangelizar, que Jesus foi falar, ele usou a linguagem da pessoa que ia ouvir. Meus irmãos, João 3,3. Olha que diz esse texto, todo mundo sabe esse texto de cor. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Meus irmãos, o evangelho, ele é muito simples. Nós precisamos ser originais, nós precisamos ser simples. Perguntaram ao pastor Billy Graham, um dia, por que ele pregava na Casa Branca, no Senado americano, e pregava nos estádios a mesma mensagem. Ele disse: porque a mensagem do evangelho é simples. Quando você sofistica ela, fica difícil para as pessoas entenderem. Nós temos que desmistificar. Às vezes as pessoas querem colocar tantas coisas no evangelho. Não, irmãos. O evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Um cristão precisa ser uma pessoa usada nas mãos do Senhor. Não precisa ser um extravagante, não precisa ser um esquisito para dizer: esse homem aí é evangélico. Não. A teologia às vezes é tão complexa, a teologia é tão complicada, e muitas vezes erradas, porque elas são interpretação de homens. Eu quero te falar uma coisa. Peça a Deus para lhe revelar. Peça a Deus para Ele mostrar a você quem Ele é. A verdade é que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. E por isso, nós precisamos ser revelados pelo Senhor.
naquilo que Ele quer, naquilo que Ele deseja, naquilo que nós precisamos ser. Os nossos pensamentos sobre Deus, nós precisamos que o nosso pensamento seja de uma forma simples. Tem muita gente que quer pensar de uma forma teológica, aí pensa da forma teológica católica, ou teológica da igreja reformada, ou teológica tradicional. Não, eu tenho uma teologia pentecostal. Não, a minha teologia é liberal. A minha teologia é ortodoxa. Irmão, nada desses títulos leva ninguém para o céu. O que leva alguém para o céu é a transformação de Jesus no coração do homem. Nós precisamos desmistificar isso. Aplauda ao Senhor. Nós precisamos desmistificar isso. Não complique o que Jesus simplificou. Eis que estou à porta e bato. Abre que eu entro. Quem é que não entende isso? A porta abriu, entrou. Ele disse, eu entro, vou comer na sua casa e você vai comer comigo. Que maneira mais simples do que esta? Se você olhar todas as palavras de Jesus, era com simplicidade. Bom, meu tempo acabou e eu quero dizer uma coisa para você. Próximo domingo, eu vou falar sobre invista tempo na vida das pessoas. Os músicos podem subir. Nunca satisfaça com a vida de religiosidade e superficialidade. E nós estamos vivendo um evangelho hoje, aonde as pessoas estão vivendo um evangelho sem profundidade. Irmão, o que nos faz crescer na graça e no conhecimento é isso aqui, ó. Bíblia e oração. Bíblia e oração. Bíblia e oração. Nós precisamos ser mais bíblicos. Deus revelou isso só para mim. Esquece. A Bíblia diz que nada é novo debaixo do céu, tudo já foi revelado. Tudo já foi revelado, está aqui. A Bíblia diz, e conhecereis o quê? A verdade, e a verdade vos libertará. Se o homem conhecer a palavra, ele é transformado. Sabe por quê? Que muitas igrejas hoje aparece um monte de coisas estranhas, porque o homem pensa que ele é igual a Deus e começa a inventar. O homem começa a inventar teologia, doutrina, revelação. Irmãos, eu tenho uns amigos pastores que eles são de um grupo que eu faço parte, e eles mandaram para mim essa semana algumas doutrinas novas. O pastor pediu a todos que não eram evangélicos para vir na frente. Eles vieram e ele jogou uma rede. Estou pescando vocês para Jesus. O outro recebeu a unção do futebol, caiu no chão e ficou rodando e tocando para um para outro. O outro subiu uma coluna e ficou batendo a cabeça. Perguntaram o que foi o dom do pica-pau. Então, assim, é cada coisa que aparece, cada coisa. Tem um rapaz aí que está passando pelas pessoas e dá um golpe de karatê, as pessoas caem. Irmãos, é tanta invenção. Não podemos sair daqui, irmãos. Não podemos sair da Bíblia. Irmãos, invenção afasta o mundo de Deus. Nós precisamos trazer o mundo para Deus, as pessoas, não os hábitos do mundo, as pessoas, mas com a essência do Evangelho, com seriedade, mostrando o que Jesus falou
Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Que coisa mais simples do que isso? Apagou a luz, fica escuro. E ele diz: eu sou a luz. Simples. Todo mundo entende isso. Então, para fazer discípulo, você não precisa falar termos teológicos, grego, hebraico, aramaico. Não. O que nós precisamos ter é relacionamento com Deus. Porque quem vai convencer, a palavra poderosa vai sair da sua boca e vai tocar no coração daquelas pessoas. Se coloque de pé, querido.